Fala, mano, Simão aqui na área de novo e dessa vez vamos começar a falar sobre as atividades modernas do UiPath, tá bom? Mas antes, não deixe e não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, curta e compartilha aí os nossos vídeos nas suas redes sociais, beleza? Também vai lá no nosso grupo do Telegram, que está cada vez maior. Agora temos lá mais de 260 pessoas. Se inscreve lá, se cadastra lá, participa das nossas discussões lá, então corre lá no nosso grupo do Telegram, eu vou deixar o link aí na descrição, tá bom? Então, vamos deixar de enrolação, vamos para o que interessa, que é falar sobre as atividades modernas, tá bom? Então, eu vou criar aqui um novo projeto, vou colocar o nome aqui, Atividades Modernas, e vou criar aqui um projeto novo para a gente iniciar, tá bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre atividade Use Application Browser, beleza? Essa atividade substitui outras 7 atividades, beleza? Então você vai ver como utilizar essa atividade e como substituir as outras 7 atividades com essa Use Application Browser, tá bom? Então eu vou criar aqui um novo projeto, uma nova sequência e vou colocar o nome da atividade que a gente vai aprender a utilizar hoje, que é Use Application Browser, beleza? Vou criar aqui e vamos aguardar ele finalizar, beleza? Ele já criou. Aqui no nosso projeto, nas nossas atividades, eu vou habilitar aqui o clássico para mostrar para vocês a diferença das atividades, beleza? Então, vou adicionar aqui a atividade que a gente vai utilizar hoje, que é Use Application Browser. E é essa daqui, Use Application Browser, tá bom? Vou arrastar ela para cá e vamos começar a destrinchar ela inteira aqui. Vamos ver todos os detalhes dessa atividade, tá bom? Agora eu vou adicionar algumas atividades clássicas, que são as atividades que ele substitui, tá bom? Só para a gente comparar, tá bom? Eu vou colocar aqui Open e eu vou ter aqui a atividade Open Browser. Antes disso, vou adicionar uma atividade aqui, Vou adicionar uma sequência. Vou alterar o nome aqui para clássica. E vou adicionar outra sequência aqui. Vou alterar o nome para modern. Beleza? Muito bem, então aqui na clássica eu vou adicionar a primeira atividade que Use Application Browser substitui, que é a Open Browser. Open Browser, vou arrastar para cá e vou colocar ela na nossa atividade clássica, tá bom? A próxima atividade que o Use Application Browser substitui é a Open Application, que é essa daqui, tá bom? Então você vai ter essas duas atividades substituídas pelo Use Application Browser. Mas uma outra atividade que ele vai substituir é a Attach Browser também, tá bom? Então você coloca aqui, busca Browser e encontra aqui, Attach Browser. Essa atividade também foi substituída pela Use Application Browser, tá bom? E também o Attach Windows. É só digitar o Windows aqui, Windows, e você vai ter a atividade Attach Windows aqui embaixo, tá bom? Então, essas atividades todas foram substituídas pelo Use Application Browser. Também tem a atividade Element Scope. Element Scope também foi substituída e você vai poder utilizar ela ali só alterar para cá. Aqui embaixo, beleza? Element Scope também foi substituída pela Use Application Browser. Close Window e também Close Tab. E por último, a atividade Start Process. Então, você tem agora nas atividades modernas a substituição de todas essas atividades aqui por uma única atividade. Então aqui, Open Browser, você já não vai mais utilizar. Open Application também você não vai mais utilizar. Attach Browser também não. Attach Windows
Attach Window, Element Scope e também Close Window. Eu coloquei aqui para baixo, né? Vamos arrastar para cima. Close Window, Close Tab e Start Process, tá bom? Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atividades que foram substituídas por uma única atividade, tá bom? Então eu vou colocar um comentário aqui e vamos começar a destrinchar, a falar sobre falar todos os detalhes da atividade Open Use Application Browser, tá bom? Primeiramente, quando você adiciona ela aqui, ela vem com essa carinha aqui, onde temos aqui o link para indicar na tela. Se for um navegador, você pode clicar aqui e indicar o navegador na tela diretamente. Aqui temos todas as propriedades e aqui eu vou falar cada detalhe dessas atividades. Cada detalhe dessa atividade, um a um desses detalhes aqui, um a um dessas propriedades para você entender como funciona essa atividade inteira, tá bom? Então você vai conhecer todos os detalhes dessa atividade para você não errar mais quando você for utilizar essa atividade Use Application Browser, tá bom? Então eu vou abrir aqui um navegador, uma janela à parte, e vamos começar a trabalhar e entender essa atividade. Primeiro você vai clicar aqui em Indicate para indicar a janela que você quer trabalhar. Nesse caso é um navegador, então eu vou clicar aqui em indicar o navegador. E ele já vai capturar aqui o URL que estiver na minha página, tá bom? Quando eu tiver uma página lá, um navegador, um site, ele vai aparecer aqui. Nesse caso aqui eu poderia alterar aqui, exemplo para Google. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente pode verificar aqui é essa caixinha aqui no final da nossa URL, tá bom? Se você clicar nela aqui, ele já vai abrir o site aonde ele estiver, tá bom? Olha lá, você clicou, ele já abre a instância do seu site. Ele vai abrir o site que você indicou aqui na URL, tá bom? Agora, vamos destrinchar aqui a lateral. Vamos ver cada uma dessas etapas aqui, cada um desses detalhes, como funciona no Modern Design, tá bom? A primeira coisa continua como a anterior, que é aqui a parte de erros, para ele continuar mesmo que ocorra um erro na aplicação. Mesmo que ocorra um erro na atividade, ele vai continuar do mesmo jeito. Então, se você quiser que ele continue para as próximas atividades, mesmo essa aqui ocorrendo um erro nessa atividade, você pode selecionar essa caixa aqui e deixar como true ou false, tá bom? Aqui no display name é basicamente o título da nossa atividade aqui. Você pode alterar aqui ou também você pode clicar aqui, F12, e alterar o código, alterar diretamente na atividade, tá bom? Timeout continua a mesma coisa, mas agora ele não é mais em milissegundos, aqui agora é diretamente em segundos. Então, se você quiser colocar que o timeout dele seja 10 segundos, você vai pôr 10 diretamente aqui, não como anteriormente na Open Browser, que era 10.000, você colocaria em milissegundos, tá bom? Então, aqui já está padronizando tudo para segundos, então você pode colocar aqui 10 ou o padrão, deixar o padrão, que o padrão é 30 segundos, tá bom? Próxima parte é aqui na Input Application Target, tá bom? Aqui temos algumas opções, algumas informações importantes. Primeiro, argumento. Se eu estiver utilizando uma aplicação desktop e eu quiser passar um aplicativo para ele abrir, exemplo, eu estou usando o Adobe Reader e eu quero passar para ele abrir um arquivo em específico. O que eu vou fazer? Aqui em File Path, eu vou passar o caminho do meu aplicativo. E aqui em Argumentos, eu vou passar o caminho do meu arquivo. Entendeu? Então, aqui eu vou passar o caminho do executável da minha aplicação. E aqui eu vou passar o caminho do arquivo que eu quero abrir com o executável. Se eu quiser abrir um PDF, eu vou passar o caminho do PDF aqui em cima e aqui o caminho do Adobe Reader. Beleza? Aqui ele vai funcionar apenas para aplicativos desktop, dessa maneira. Agora, se eu quiser passar uma URL ou um navegador, para um navegador, eu vou passar a URL aqui na parte de baixo, tá bom? Se eu colocar o caminho do arquivo, não vou precisar do caminho do site, tá bom? É um ou outro, que ele vai funcionar para o aplicativo desktop e também para o navegador. Agora,
Outras configurações importantes são as opções. Vamos falar mais detalhes sobre isso agora. Como funcionam essas opções aqui e que atividade ele substitui também, tá bom? Primeiro, o Close Tab, que você utilizava anteriormente, você não vai precisar porque você já tem agora o Close diretamente na propriedade aqui na atividade. Você pode clicar aqui e selecionar se você quer que ele nunca feche a aplicação. Se você seleciona Never. Se você quiser que ele apenas feche se for ele mesmo que abriu. Se o meu robô abriu esse navegador, ele vai fechar esse navegador. Ou se você quer que ele feche toda vez que ele executar. Então, toda vez que ele fizer a execução dessa atividade User Browser, quando ele finalizar e sair do Do, ele vai fechar a nossa aplicação, tá bom? Ele vai fechar todo o navegador e não vai deixar a tela aberta, tá bom? E agora temos aqui o Input Mode. E aqui vamos ter as opções de como o nosso navegador vai trabalhar. Primeiro, a primeira opção aqui é eventos de hardware. Como que funciona isso? Ele vai utilizar o drive de hardware do seu computador para digitar no seu navegador, fazer eventos no navegador. Exemplo, você vai utilizar um clique de mouse, ele vai usar o drive do mouse para fazer essa ação. A mesma coisa com o teclado. Se ele for digitar lá na tela qualquer texto, ele vai usar o drive do teclado para fazer essa digitação, tá bom? Simulate, ele vai usar a API de acessibilidade. Então, a parte de Simulate, ele vai usar uma API de acessibilidade, onde ele não vai precisar fazer a digitação utilizando o drive do computador. Esse Simulate, ele vai jogar o texto na área, então ele vai poder funcionar mesmo que a janela não esteja visual, tá bom? Mesmo que você não esteja visualizando a janela, ele vai conseguir digitar na tela as informações que você precisar, tá bom? Então, a janela do navegador não precisa estar visualizada, você não precisa estar vendo ela para que ele funcione. Diferente do eventos de hardware, que a janela tem que estar ativa, ela tem que estar em foco, ela tem que estar em foco para você funcionar com eventos de hardware, tá bom? No evento de hardware, se você movimentar o mouse e ele for fazer um clique em algum local na interface, você vai perder esse foco, então você vai acabar quebrando a execução do robô, tá bom? No Simulate não funciona assim. Então, mas você tem que ter cuidado porque você vai fazer testes para ver se vai funcionar corretamente no seu projeto. Pode ser que o Simulate não funcione e você precise utilizar o eventos de hardware, tá bom? Agora, Chromium API. Como funciona isso? Ele vai usar a API de depuração do Chrome para fazer as ações no seu navegador. Então, ele vai usar uma API de depuração para fazer as ações do navegador. Ele vai funcionar semelhante ao Simulate. Você não vai ter aquele problema de ter que estar a janela em foco para funcionar. E também ele não vai funcionar em todos os navegadores. Então, você vai ter que fazer teste para ver se vai funcionar corretamente no seu robô, aí, no seu projeto, tá bom? O Windows Message também funciona como se fosse o Chrome, o Simulate. Ele vai funcionar do mesmo sentido. Ele é indicado para aplicações desktop. Você vai poder utilizar ele seguindo o mesmo caminho do Simulate. Ele vai poder estar com a janela não focada, né? Ele pode estar com a janela sem foco. E ele é indicado para você utilizar em aplicativos desktop. Se você estiver utilizando aí uma aplicação do seu Windows, você vai recomendado usar o Windows Message. Aqui o Simulate, você também pode utilizar ele para aplicações Java, aplicações SAP, que ele é mais recomendado para isso, tá bom? Aqui o Windows Message, você vai utilizar para aplicações do Windows, para aplicações do desktop, e você pode utilizar ele também com a janela oculta, tá bom? Com a janela não estando em foco. Então você vai fazer teste para ver qual que é o melhor para a sua aplicação, beleza? Então é isso. Agora temos a parte de Open, tá bom? Funciona mais ou menos como o Close. Você pode selecionar aqui para ele nunca abrir. Se você quiser ele utilizar essa atividade simulando o Touch Browser, você vai utilizar ele para nunca abrir. Você vai usar uma janela que esteja aberta já, tá bom? Se não, você coloca aqui, If not open. If not open. Se ela não estiver aberta, ele vai abrir. Se a janela do navegador ou do aplicativo não estiver aberta,
Se você selecionar essa aqui, ele vai abrir e vai utilizar ela. Caso esteja aberta, ele vai continuar na janela que estiver aberta no seu computador, tá bom? E Always, ele vai sempre abrir essa aplicação. Então, você selecionando Always aqui, ele sempre vai abrir a janela do aplicativo ou a janela do navegador para continuar a execução do processo. E agora, temos uma outra configuração aqui, que ele já substitui aquela Resize Window, beleza? Então, você pode colocar aqui para ele maximizar. Então, ele vai deixar a tela maximizada, pegando a janela inteira do seu computador. Tem aqui também a possibilidade de restaurar o tamanho da janela, né? Eu lembro, se você indicou a janela que ela estava pegando metade aqui, ele vai pegar, se ele tá, vamos fazer uma simulação, né? Aqui, se a janela estava assim, quando você capturou a tela, a janela estava nessa situação quando você capturou a tela, se você colocar aqui, ele vai restaurar para esse tamanho de tela. Então, ele vai jogar a tela nas configurações que você capturou. Beleza? E agora, aqui, o Minimize, ele vai minimizar a janela, como já está bem claro aqui no nome, tá bom? E aqui, você vai poder também configurar o Windows Attach Mode. Como funciona essa configuração? O Windows Attach Mode funciona da seguinte forma. Quando você navega em um site, pode ser que ele abra algumas janelas à parte. Exemplo, você está entrando num site, você clica em um botão e ele abre um formulário para você preencher. Esse formulário pode ser uma outra janela, pode ser um pop-up, entendeu? Então, com essa configuração aqui, se você deixar ele aqui, ó, Application Instance, ele vai funcionar em todas essas instâncias, em todas essas janelas, em todos esses pop-ups que abrirem. Se ele abrir uma janela à parte, se ele abrir uma tela de download, se você está aqui no seu computador e você fez um download, clicou em um botão para fazer um download de um aplicativo, de um arquivo, ele vai funcionar nessa janela que abrir também. Agora, se você deixar aqui, ó, Single Window, ele vai funcionar apenas na janela indicada. Então, você não vai conseguir capturar elementos de uma outra tela que abrir. Então, se ele abrir uma janela filho, ele não vai conseguir funcionar nessa janela filho, tá bom? Então, você tome cuidado quando você for selecionar essa opção. Normalmente, a maioria dos casos a gente deixa em Application Instance, porque ele vai funcionar em todas as subjanelas, em todas as janelas filho que abrir, tá bom? Então, essa parte aqui do opção é basicamente isso. Agora temos outras opções aqui também, tá bom? Então, nessa opção de opções aqui do browser, do navegador, ela vai funcionar apenas para navegador, como já diz aqui, né? Então, você não vai ter essas opções para uma aplicação desktop. Aqui, você vai ter aqui, ó, se o navegador vai abrir como uma janela privada, você seleciona aqui, ó, verdadeiro ou falso. Se aqui você também pode indicar o caminho da pasta do navegador. Exemplo, você tem um navegador que você tem aí algumas configurações. Exemplo aqui, ó, de usuário. Eu tenho vários usuários aqui. E o navegador, o Chrome, o Edge, ele gera essas pastas, essas folder mode, essa pasta aqui, ó, de usuário, onde você pode configurar aqui, ó, pode deixar automático, você pode deixar o default, a padrão, ou você pode configurar aqui, ó, como custom folder. E aqui embaixo você vai passar o caminho dessa pasta, tá bom? Então, é uma configuração para ver em que tela, em que janela, em que configuração de usuário vai abrir o seu navegador, tá bom? Então, essas são as principais configurações, as principais propriedades dessa atividade do Chrome, tá bom? Agora que você já viu que ele funciona aqui com o navegador, vamos abrir aqui, ó, um outro aplicativo. Vamos abrir aqui um Excel. Beleza? Eu vou abrir aqui o Excel. Também vou abrir aqui, vou encontrar aqui um arquivo de Excel. Então, vou clicar aqui, ó. Vou abrir o local do arquivo. Aqui eu tenho uma planilha, aqui é um arquivo. Eu vou clicar com o botão direito nesse arquivo. Vou aqui em mais opções, propriedades. Vou vir aqui em segurança e vou copiar aqui o caminho do meu arquivo, tá bom? Vou copiar o caminho completo do arquivo. Copiar com o botão direito.
Vou voltar aqui no meu Excel. Eu vou deixar o Excel aberto aqui, ó, e vou clicar em indicar o meu Excel. Vou clicar aqui, ó, Indicate Type on Screen. Vou indicar o meu arquivo, meu aplicativo. E aqui em argumentos, eu vou colocar e vou passar o caminho do arquivo que eu quero abrir, tá bom? Então, vou fechar aqui novamente o Excel e vamos fazer o teste para verificar se ele vai funcionar. Vamos executar aqui, ó, Run File. Vou clicar aqui em Run File, porque o que ele tem que fazer? Ele tem que abrir o Excel e aqui no argumento eu estou passando o caminho do meu arquivo, o caminho que eu quero abrir, tá bom? Então, vou clicar aqui em Run File. Ele vai tentar executar o Excel abrindo o meu arquivo, tá bom? Então, aqui ele abriu o arquivo, então ele funcionou. Ele está abrindo o meu arquivo junto com o Excel, tá bom? Então, é isso aí. Ele funciona passando o arquivo aqui embaixo, tá bom? Basicamente, funciona assim a atividade Use Application Browser, tá bom? Se você verificar aqui em argumentos, ele vai ter aqui o URL. Em argumentos, ele vai ter aqui o caminho do arquivo. Aqui em File Path, ele vai ter o caminho do executável. Aqui em seletor, eu vou ter o XML do seletor da minha aplicação. Beleza? Tá vendo? Ele está vermelho aqui porque o Excel não está aberto. E aqui embaixo na URL, ele saiu a URL, pois estamos utilizando uma aplicação desktop, tá bom? Então, basicamente é isso. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até agora. Então, se você gostou do vídeo, deixa aí o like. Compartilhe com quem ainda tem dúvida sobre as atividades modernas do iPath. Essa semana aqui eu vou focar em vários vídeos mostrando todas essas atividades, mostrando as atividades que foram substituídas e a atividade moderna, como ela funciona, tá bom? Então, espero você no nosso próximo vídeo. Falou, fui, tchau, tchau.